Olá, amigos estudantes do nosso canal Na Mosca. Hoje estamos com a professora doutora Maíra Arruda Cardoso. Professora, eu já agradeço imensamente a sua participação em nosso canal virtual, em nome do Grupo de Biologia do Desenvolvimento e Sistema Dinâmico da FRJ, tendo como professor Francisco à frente das nossas pesquisas. E professora Maíra é graduada em enfermagem, com mestrado e doutorado em ciências biológicas pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Durante o seu doutorado, realizou estágio de sanduíche em Princeton University. Sua pesquisa concentra-se na sinalização da via de Toll e na atividade do IKB e NF-κB, na assimetria dorso-ventral embrionária, utilizando drosófilas como modelo. Ela também participou do estudo sobre pRNAs embrionários e trampsons em insetos hematófagos. Professora Maíra, muito obrigado pela sua participação. Tem a palavra. Obrigada a vocês, Dirceu, pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessa experiência e motivar os jovens a buscarem a ciência, né? Buscarem trabalhar com modelos biológicos como a drosófila. E acho muito interessante a iniciativa de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Se a senhora me autorizar, eu gostaria de comentar algumas indagações, fazer algumas perguntas. Doutora, o que motivou a sua escolha pela drosófila como organismo modelo em suas pesquisas? Quais foram esses desafios que proporcionou ou interesse nas pesquisas que a senhora desenvolveu com drosófila? Então, a drosófila é um modelo muito interessante porque a gente utiliza, primeiro que é muito fácil lidar com elas, né? Elas têm um ciclo de vida muito curto. E segundo que a genética delas é maravilhosa, assim, a gente tem ferramentas genéticas muito úteis, né, para trabalhar com diversos genes. A gente consegue, por exemplo, mutar um gene, manter essa mutação por muitas gerações e através de uso de alguns cromossomos balanceadores, que a gente chama, né? E esses mutantes, existem inúmeros deles. A gente tem bancos internacionais que mantêm esses mutantes. Então, em qualquer via de sinalização que você tem interesse, você pode buscar o gene que você quer trabalhar. E isso facilita bastante o seu estudo, porque uma vez que você muta um gene, você consegue ver a resposta disso em determinado contexto, como, por exemplo, a embriogênese, que era o meu objetivo foi meu objetivo durante o mestrado e o doutorado, e ter tanto a disponibilidade dessas ferramentas genéticas, quanto esse ciclo de vida mais curto, que possibilita essa resposta mais rápida, né? É bem interessante. Que bom, que bom, Só que isso. bom. Ô, professora, pegando esse gancho como viés da sua pesquisa, como que a senhora traçaria academicamente o que influenciou suas linhas de pesquisa atuais? Como que a drosófila foi objeto de estudo? Como que a senhora poderia me explanar isso? Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com o embrião de drosófila, então a gente tinha interesse num gene que era chamado Hunchback. Esse gene era responsável, né, pela padronização do eixo anteroposterior de drosófila, desse embrião, ou seja, significa que ele vai auxiliar, né, na determinação de estruturas da cabeça, estruturas importantes da extremidade do animal, e que podem ter algum impacto, né? Quando a gente, por exemplo, trabalhava com hunchback, a gente também, esse gene ele tinha impacto sobre outros genes, porque ele atuava regulando, né? Ele era um fator de transcrição que atuava regulando outros genes. Então, a gente, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, a gente tinha esse interesse de
saber como determinados genes teriam impacto em relação à determinação desses eixos, né? E no doutorado foi mais voltado, meu doutorado foi mais voltado para a determinação do eixo dorsoventral, para definir as estruturas, né, que são estruturas como o mesoderma, ectoderma, né, neuroectoderma, enfim, Que e bom. o ectoderma dorsal, né, são estruturas muito importantes e que, especificamente no doutorado, a gente estudava com a via, como você mencionou, a via de Toll, né, que está regulando IKB e NF-κB, que são proteínas bastante conservadas em vários animais, inclusive em humanos. A gente tem KB e NF-κB em humanos também. Então, Entendi. entender como esse processo ocorre, né, Sim, sim, dá sim. alguns insights para outros modelos também, né, para outros organismos. E isso é basicamente isso que a gente fez no mestrado e no doutorado. Entendi, entendi. Ambos, aqui eu li no seu currículo, foi na UFRJ, né, professora? Foram. O mestrado e o doutorado foram feitos no Instituto, formalmente, né? No Sim, Instituto de Biocências Carlos Chagas Filho, e só que a gente tinha colaboração intensa com o pessoal do Instituto de Ciências Biomédicas, então a gente tinha uma relação muito grande com eles por conta do uso do espaço do laboratório, né? entendi, O laboratório da professora Helena Araújo, que é uma referência nessa área de entendi. drosófilo. E ela, na UFRJ, é a única pesquisadora, eu diria que no Rio, talvez, é a única pesquisadora que trabalha com esse modelo nesse contexto de embriogênese, né? Poxa, que bom, Então, que bom. e ela foi bastante receptiva e durante o doutorado ela foi minha orientadora também. Professora Maíra, em relação ao papel da divulgação científica, né, especialmente a gente está focando nas drosófilas, no público geral. Como que a senhora analisa no ponto de vista? Atinge bastante estudantes ou bastante profissionais da área? Ou a senhora vê hoje a divulgação científica em relação à drosófila um pouco ainda restrita no critério da divulgação, literalmente, da informação? Ah, Dirceu, poxa, gostaríamos tanto de acessar um site tal, uma plataforma Y. E como é que a senhora analisa isso? Então, eu acho que existem iniciativas até do governo, né, federal, de tentar estimular a divulgação científica, né? Sim, De modo geral. Só que ainda é muito devagar, né, esse processo, é, porque apesar de muitas pessoas se envolverem, né, formalmente com isso, mas existem poucos trabalhos que, com drosófila, né, especificamente, é, na divulgação desse modelo e na busca do interesse, né, dos jovens por isso, e acho que é uma iniciativa muito interessante de vocês, porque esse modelo, a gente, ele já foi, né, utilizado por pessoas que ganharam o prêmio Nobel, por exemplo, e que são referência no meio acadêmico. E o uso desses estudos, né, dessas pesquisas, serve para aplicar em outros modelos, como eu disse, inclusive entender também o que acontece com a gente, como seres humanos, né, em alguma medida, em algum grau. Né? que bom. Então, o uso do modelo é basicamente nesse sentido. E a divulgação de Drosófila é imprescindível, porque pouquíssimas pessoas conhecem Drosófila, pouquíssimas pessoas, e até os próprios pesquisadores têm dificuldade em relação a isso, poucos conhecem também o que é pesquisado em Drosófila, e eu estou trabalhando atualmente no Instituto de Pesquisa do INCA, e poucas pessoas aqui provavelmente tiveram contato com a genética de Drosófila, por exemplo. O que é imprescindível essa divulgação justamente por isso, né? Não só para os jovens, mas É, também para todas as áreas científicas, né? sim, sim. Científicas.
O intuito do nosso trabalho mesmo, professora, é quebrarmos esse paradigma, Uhum. atuar mesmo na divulgação científica de processos diretivos, e principalmente levando a drosófila, porque quando falamos esporadicamente sobre moscas, as pessoas, né, têm um aspecto até negativo em relação a esse organismo. Nem sempre são vistos como bons olhos. Então a gente vem Uhum. com essa quebra de paradigma, né? Professora, sem delongas, eu gostaria de fazer mais uma pergunta em relação ao seguinte: a senhora comentou agora, até os pesquisadores da área têm um pouco de dificuldade em relação ao uso da drosófila. Uma questão que debatemos muito em nosso grupo, em nosso laboratório, é a ideia da redução, do refinamento, da substituição em relação aos três R's. Professora, na sua pesquisa, no seu mestrado e doutorado, a senhora procurou utilizar essa metodologia e usou nas suas pesquisas? É, desculpa disso. Não, não, tudo bem, tudo bem. Porque a gente É, tem os três R's estabelecidos como um animal de substituição em relação ao critério de dor, ao critério que não utilizar vertebrados como mecanismos de acabar batendo o animal, ok. né? E a drosófila vem com um organismo modelo muito similar ao zebrafish, o peixinho, Uhum. como organismo modelo. Então, em relação aos três R's, que é redução, refinamento e substituição, a senhora passou por essas etapas em seu trabalho? Então, em Drosófila a gente não tem essa, digamos assim, essa preocupação, né? Com o camundongo se fala muito disso, tanto que para submeter qualquer projeto para a SEUA tem que ter isso explícito, né? Essa preocupação com os três R's, mas em Drosófila não existe essa preocupação. Que bom, Então, a que gente bom. acaba utilizando esse modelo, a gente não tem que submeter a nenhum comitê de ética em pesquisa, a gente pode utilizar quantos animais a gente tiver necessidade, né, para aquele propósito, mas não existe institucionalizada essa preocupação em relação a insetos de modo geral. Isso até para rótulos, a não ser que, por exemplo, você vai utilizar animais para, obviamente, para alimentar. Então, a preocupação é com o animal que você vai utilizar, o mamífero que você vai utilizar para alimentar o inseto, mas não Isso. propriamente com o inseto, né? Poxa, Então, que não. bom, que bom. Poxa, professora Maíra, eu nem sei como agradecer. Eu espero que possamos realizar parcerias, a parceria de Uhum. pesquisa, porque é muito bom a senhora Com explanar certeza. isso em nosso canal, em nosso espaço virtual. E eu, de antemão, já agradeço em Uhum. nome do professor Francisco, em nome do nosso grupo. E, pessoalmente, obrigado de coração, que foi bom demais, tá? Espero Muito mesmo. obrigada a você, obrigada pela iniciativa. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, tá? Professora, então a gente despede aqui. Até breve. Até breve. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Fica com Deus. Ah,